começar de verdade. Bom, pessoal, seguinte, na aula passada a gente falou sobre gessagem, falamos da importância da gessagem, diferenciamos o que é a gessagem da calagem, etc. Então, acho que esse assunto, eu acho que a gente já contemplou ele o suficiente para vocês na disciplina, tá bom? Agora, nós vamos começar a introduzir para vocês o assunto de uso de fertilizantes e os diferentes adubos que nós vamos trabalhar. E quando a gente falar de fertilização ou de uso de fertilizantes, nós vamos trabalhar por nutriente e depois nós vamos falar sobre adubos formulados no final, beleza? Hoje, então, a gente vai falar sobre o inicial, o assunto de uso de fertilizantes e depois falar sobre adubação nitrogenada, beleza? Com o uso do nitrogênio, tá? Eu estou abrindo aqui as aulas já para a gente começar a falar. Beleza, fertilizante nitrogenado, estou abrindo o material aqui e já vou compartilhar a tela com vocês. Pronto, compartilhei a tela, abrindo o arquivo, vou aproveitar e já vou para a internet, que nós vamos fazer um link de assuntos, tá? Internet, uso de fertilizantes, etc. Beleza? Bom, pessoal, seguinte, quando a gente fala de fertilizantes, né, como eu estou projetando aqui para vocês, só ver... Aqui meu computador está um pouquinho lento, mas a gente vamos indo aos trancos. Bom, então vamos lá. Quando a gente fala de fertilizantes, a gente precisa fazer uma conceituação do que é fertilizantes, né? E aí eu coloquei aí para vocês um conceito que abrange bem amplo sobre o que é fertilizantes. Então, fertilizante é toda substância mineral ou orgânica, então é importante a gente já definir isso, ó, porque um fertilizante ele pode ser de origem mineral ou de origem orgânica, natural, natural ou sintético, tá? Eu vou dar exemplos disso. Então, eu posso ter uma substância mineral natural, posso ter uma substância mineral sintética e assim por diante. A grande maioria dos fertilizantes que nós vamos dar exemplos são substâncias minerais sintéticas. Mas, quando a gente fala de uma substância orgânica, por exemplo, nós temos aí compostagem, biofertilizante, esterco bovino, de aves, caprino, biofertilizante a partir dos resíduos dos dejetos da suinocultura. Tudo isso também é fertilizante e é de fonte orgânica, tá? Então, nós vamos falar um pouco sobre isso, mas a definição do conceito de fertilizante está bem clara para vocês, não tem o que mudar. Toda substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, e que fornece um ou mais nutrientes, tá? Ou seja, um fertilizante pode ter mais de um nutriente. A grande maioria, inclusive, tem mais de um nutriente. Por exemplo, quando a gente fala de fontes orgânicas como fertilizante, todas as fontes orgânicas vai ter mais de um nutriente. Por raríssimas das vezes que a gente vai encontrar um fertilizante orgânico que tenha apenas um nutriente sendo fornecido. Já quando a gente fala de uma substância mineral sintética, aí sim a gente já consegue trabalhar apenas um nutriente, como por exemplo, vou citar para vocês a ureia, que é um fertilizante, tá? É uma substância mineral sintética que fornece apenas um nutriente, que é o nitrogênio. Mas a maioria dos fertilizantes vão oferecer mais de um nutrientes aí, beleza? Mas, no conceito geral de fertilizantes, é aí, toda substância mineral ou orgânica, natural ou sintética, fornecedora de um ou mais nutrientes, beleza? Então, dentro dessa história de fertilizantes, nós vamos falar um pouco da sua classificação. E, dentro da classificação e características, a gente pode citar a sua natureza química e a sua natureza física, tá? Dentro da natureza química, que vai ser muito importante para nós nesse momento. Por que vai ser importante? Porque dentro da natureza química, nós vamos saber se esse fertilizante ele é um fertilizante simples, se ele é composto ou misto, e etc. Por exemplo, ele pode ser um fertilizante apenas mineral, de fonte orgânica ou de fonte organomineral. Como, por exemplo, aqui a gente pode colocar a turfa, tá? Turfa, que é uma rocha, inclusive, uma rocha sedimentar,
que ela serve como fertilizante também e que tem parte mineral e parte orgânica, beleza? Eu trouxe alguns exemplos para vocês para a gente discutir exatamente isso, sobre simples, composto, misto, etc. Mas aqui, ó, cloreto de potássio, vamos já lá na internet, a gente já falar sobre ele. Quando eu falo de cloreto de potássio, eu estou falando de KCl. Deixa eu vir aqui no Google. Quando eu falo de cloreto de potássio, olha lá, ó, um fertilizante muito utilizado na agricultura, eu vou colocar imagens para a gente ver, tá? Mas o cloreto de potássio aqui, ó, é um adubo. Essa imagem representa muito bem esse fertilizante. Aqui, ó, esse fertilizante, tá? Que ele é um cloreto de potássio. Eu quero ver se eu consigo abrir ele em uma outra página. Não consigo. Mas aqui, ó, tá o cloreto de potássio, muito utilizado na agricultura, tá? E aí, ele é um fertilizante, por exemplo, ó, KCl, 2 nutrientes. Então, é um fertilizante mineral, de origem mineral, sintético, tá? Sintético, que é sintetizado no laboratório, que fornece mais de um nutriente, o potássio e o cloro, beleza? Cloreto de potássio, então, é um exemplo. Um outro exemplo aqui, ó, ureia. Então, vamos lá mostrar a ureia para vocês. Quando eu coloco ureia... Sim, pode falar. Como é feita essa síntese aí desse KCl? O processo. É feito assim? Não, aí você pega as substâncias primárias, sintetiza dentro de evapotranspiradores e etc., para você deixar a substância mais pura e coloca ela dentro de um formulado. Eu posso depois te mostrar uns vídeos de como que é feita a produção desses fertilizantes, tá? Eu mando o link para vocês. Mas ele é sintetizado em laboratório, tá? Você tem as matérias-primas, né, o cloro, o potássio e etc. Você faz uma mistura deles em laboratório e depois você coloca dentro o que a gente chama de tecnologia de fabricação de fertilizantes, coloca eles dentro do material inerte, que você consegue fazer a agregação dos dois nutrientes para depois ele se tornar um granulado desse aqui, por exemplo. Aqui, ó, o exemplo da ureia. A ureia tem essa característica mesmo aqui, ó, tá? Extremamente branca, tá? A ureia, tá? É um fertilizante muito utilizado também na agricultura, beleza? Essa ureia aqui, ó, ela é fonte de nitrogênio, beleza? E um outro exemplo aqui, ó, sulfato de amônio. Vamos lá, ó. Sulfato de amônio, um outro exemplo que eu queria mostrar para vocês. Vamos lá. Sulfato de amônio, que também é um fertilizante. Olha lá, ó. O sulfato de amônio não tem muita diferença, certo? Não tem muita diferença, mas esse aqui é o melhor que representa ele, ó, sulfato de amônio, tá? O sulfato de amônio, ele é um pouco diferente da ureia em relação à coloração, porque ele tem esse aspecto um pouco mais escuro, porque além disso, eu tenho enxofre na minha composição. Então, além de fornecer nutriente, também ofereço enxofre, ou seja, é um fertilizante também de origem mineral, sintético, tá? Que fornece 2 nutrientes. Bom, como vocês podem perceber, e uma coisa importante que eu quero dizer para vocês, quando a gente fala de fertilizantes, o que nós vamos precisar saber? Primeiro, esse meu fertilizante, quantos nutrientes ele oferece? Ele oferece apenas um nutriente ou ele oferece mais de um nutriente? Então, essa é o primeiro questionamento que a gente tem que fazer quando a gente vai escolher o fertilizante de acordo com as nossas necessidades, necessidade da nossa cultura ou necessidade, né, do nosso solo, tá? Então, a primeira pergunta é: quantos nutrientes o meu fertilizante está oferecendo? E isso é importante saber. Por quê? Porque ao mesmo tempo que eu estiver jogando um fertilizante, por exemplo, um cloreto de potássio, eu tenho que saber que, além do fertilizante que eu quero, que é o potássio, por exemplo, eu também estou jogando cloro e eu tenho que saber se essa quantidade de cloro que eu estou jogando é ideal, né? Porque pode ser que, se eu jogar muito cloreto de potássio, posso estar jogando muito cloro no solo e isso pode ser ruim ou prejudicial para as plantas, porque o cloro ele é um micronutriente e, se ele tiver em excesso, ele pode causar toxidez.
Então, por isso que é importante a gente saber quantos nutrientes estão sendo oferecidos no meu fertilizante, beleza? Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que saber. Quantos nutrientes estão sendo oferecidos? Quantidade de nutriente. E, além da quantidade, nós vamos precisar saber a concentração desse nutriente, tá? Então, por exemplo, ureia. Eu sei que na ureia eu tenho 45% de nitrogênio oferecido na ureia. Já no sulfato de amônio, que também é um fertilizante nitrogenado, oferece 20%, menos do que a ureia, tá? E eu sei que também oferece 22% de enxofre. Então, além do número de nutrientes que deve ser oferecido, a concentração desses nutrientes também é importante saber. Por quê? Porque é a partir da concentração desse nutriente que nós vamos calcular a quantidade de fertilizante que nós vamos ter que adicionar ao nosso solo ou oferecer para a planta, beleza? Então, essas duas coisas juntas são casadas. Quantos nutrientes está oferecendo e qual é a concentração desses nutrientes no meu fertilizante, beleza? Essas duas informações, galerinha, sempre vocês vão precisar saber, porque é a partir dessas duas informações que vocês vão fazer os cálculos de recomendação de adubação, beleza? Bom, dando continuidade, os nossos fertilizantes também têm uma natureza física, que pode ser gasoso, pode ser líquida ou pode ser sólido. E a natureza física desse fertilizante vai implicar muito de como ele vai ser aplicado. Se ele vai ser aplicado por aspersão, se for líquido, e aonde ele vai ser aspergido, tamanho da gota, exemplo, né? Se ele é sólido, se ele for granulado, vai ser a lanço, vai ser no sulco, vai ser em pó, vai ser incorporado, não vai ser? Então, a natureza física vai implicar muito na tecnologia de aplicação ou na forma como esse fertilizante ele é aplicado. Por isso que a gente também tem que saber qual é a minha natureza física. Beleza? Certo. Todo mundo entendeu essa parte? Positivo. Tá ok? Então, beleza. Então, agora, sabendo, então, dos fertilizantes, nós vamos começar a introduzir para vocês o uso de fertilizantes nitrogenados. Olha só, então nós vamos falar hoje, na aula de hoje, o foco nosso vai ser o uso de fertilizantes nitrogenados. Então, o nitrogênio, como vocês podem já saber, é um elemento essencial para as plantas e ele está dentro dos 17 elementos essenciais lá. O nitrogênio, galerinha, ele é, para a maioria das plantas, o elemento químico mais requerido pela planta via solo ou via adubação, em quantidade. Quando eu falo mais requerido, eu falo em quantidade, tá? Porque todos os nutrientes são importantes. Uns são requeridos em maior quantidade, outros são requeridos em menor. E o nitrogênio, para quase todas as plantas, com exceção de algumas, ele é o elemento químico mais requerido em quantidade, tá? O nitrogênio só vai perder, em alguns casos, para algumas plantas, para o potássio, porque o potássio ele fica ali também disputando o primeiro colocado, tá? Mas, para a maioria das plantas, o nitrogênio sempre vai ser o elemento químico mais requerido em quantidade. E ele é absorvido ou assimilado pelas plantas de duas formas. Na forma de nitrato, NO3-, ou na forma de amônio, NH4+. Então, essas duas formas são as formas em que eles são assimilados pela planta ou absorvidos pela planta via solo, tá? Então, são as duas formas de como o nitrogênio entra para dentro da planta, beleza? Depois esse nitrato ou essa amônio não é amônia, é amônio, beleza? A diferença na entonação, tá? Esse amônio ou esse nitrato vão ser convertidos em aminas em aminoácidos em proteínas, tá? Então, por isso que eles são
fonte inicial de absorção. E são as duas formas em que a planta assimila esses dois nutrientes. Esses dois nutrientes não, esse nutriente. Beleza? Então, a planta só consegue absorver o nitrogênio ou na forma de nitrato, que é esse primeiro aqui, ou na forma de amônio. Beleza? Lembrando que nitrato, então, ele é um ânion, porque ele sobra um elétron na sua última camada de valência. E o amônio, ele é um cátion, porque falta um elétron na sua última camada de valência. Beleza? Então, o nitrato, ele é um ânion e amônio é um cátion. Beleza? Bom, pessoal, a maior fonte de nitrogênio hoje, na atmosfera ou no planeta está no ar, por incrível que pareça. Então, a maior fonte de nitrogênio, em quantidade, eu falo em quantidade mesmo, está no ar, na forma de gás, que é o N2. O N2, pessoal, é um gás, tá? Um gás natural que está presente na nossa atmosfera e a maior parte do nitrogênio hoje encontrado no planeta está na forma de gás na atmosfera. Beleza? Isso aí é uma coisa importante para dizer para vocês. Eu vou aqui para a internet para a gente falar um pouco sobre o ciclo. Olha lá, ó. Ciclo do nitrogênio, que é uma coisa importante a gente discutir com vocês, tá? Deixa eu só pegar aqui, ver se o melhor exemplo não é esse. O melhor exemplo é essa imagenzinha aqui. Essa imagenzinha é fantástica, tá? Por que fantástica? Porque ela fala um pouco do ciclo do nitrogênio no solo. Deixa eu só pegar essa imagem e ampliar ela, tá? Então, olha só. A fórmula molecular química do nitrogênio na forma de gás aqui, ó, N2, tá? Duas moléculas de nitrogênio unidas, beleza? Então, olha só essa imagenzinha aqui. Tá todo mundo visualizando ela? Deixa eu abrir uma nova guia e deixar só ela. Não, eu quero a imagem. Opa, abrir a imagem. Aqui, pronto. Então, olha só, pessoal. Tá aí o ciclo do nitrogênio, beleza? No solo, tá? Vamos lá. O solo, pessoal, olha só como é que funciona. Ó. O N2, que está na atmosfera, ele pode ser fixado no solo a partir da fixação do nitrogênio por duas formas que o nitrogênio ele é fixado no solo. Por raios, tá? Por descargas elétricas, tá? Então, as descargas elétricas, elas ajudam aí na fixação do nitrogênio no solo, ou por fixação biológica, tá? Então, quando eu falo de fixação biológica, eu tenho três grandes grupos de bactérias fixadoras de nitrogênio. As bactérias que a gente chama de nodulíferas, que elas fazem nodulação com raiz das plantas, a exemplo... a família de plantas das leguminosas, tá? Feijão, soja, vagem, leucena, todas essas plantas que fazem parte das leguminosas realizam, então, essa associação simbiótica com as raízes das plantas, o que a gente chama de rizóbios. Então, eu vou colocar aqui para vocês, só para vocês entenderem. Deixa eu só ver se eu tenho imagens, que eu acho que é melhor imagens para mostrar, tá? Aqui, pessoal, essa imagem, ela é importantíssima, ó. Tá vendo aqui essa imagem que eu estou trazendo para vocês, né, aqui, ó, que eu vou até colocar em outro lugar? Olha lá, ó. Deixa eu só carregar aqui, ó. Pronto. Tá aí, ó. Para vocês, aqui é uma raiz de uma planta, de uma leguminosa. Tá vendo esses nódulozinhos? Esses nódulos representam uma associação simbiótica de bactérias com raízes das plantas. E o que elas fazem? Pega o N2 da atmosfera e fixa no solo, beleza? Tem essa capacidade. Então, a planta, ela oferece nutrição ou fotossimilares para essa bactéria sobreviver e proteção, porque essa bactéria é bem sensível ao oxigênio. Então, devido à exposição do oxigênio, então, a planta
oferece proteção e fotossimilados, e a bactéria oferece nutriente, o nitrogênio, para a planta, beleza? Mas não são só essas bactérias que fixam nitrogênio, não, tá? A fixação biológica de nitrogênio, ela pode ser de 3 formas. Se eu voltar lá na minha imagem, eu já nem sei onde é que está ela mais. Espera aí. Então, aqui. Deixa eu voltar nessa minha imagem, aqui. Essa fixação biológica, ela pode ser por essas bactérias, mas também pode ser por bactérias associadas às raízes das plantas, mas que não fazem esse tipo de nodulação, tá? Que a gente chama de bactérias associativas, tá? E também temos outro grupo de bactérias que são bactérias de vida livre, como, por exemplo, cianobactérias, que está muito presente na água, mas também está no solo. Então, nós temos 3 grandes grupos de bactérias. As bactérias que nodulam, que essas bactérias nodulíferas são as mais eficientes na fixação do N. Nós temos as bactérias associadas, elas não nodulam, mas elas estão ali associadas às raízes das plantas. Tem algumas gramíneas que já possuem essa associação, como, por exemplo, o arroz, braquiárias, etc. Elas não fazem nódulos, mas elas estão ali presentes juntos com as raízes. E bactérias de vida livre, ou seja, que elas não dependem de planta, elas estão no solo de vida livre. Todos esses 3 grupos de bactérias fixam N2 no solo, beleza? Certo, então aí nós temos então a fixação de nitrogênio a partir de raios, descargas elétricas e por bactérias, fixadoras de nitrogênio. Essas bactérias convertem esse N2 em nitrato. Olha só, esse nitrato, ele pode ser convertido em nitrito, ou em, desculpa novamente. Existe a fixação de nitrogênio no solo. Esse nitrogênio no solo, ele é convertido, o N2, em amônia, olha só, em amônia, NH3, que é amônia, beleza? Essa amônia é convertida por bactérias nitrificantes em nitrito, NO2, nitrito, e que também converte esse nitrito em nitrato, certo? NO3 menos, aqui faltou o sinalzinho de menos, tá? Mas tem um NO3 menos aqui, beleza? Então, o nitrito é convertido em nitrato e depois o nitrato é assimilado pelas plantas, tá? Então, esse processo aqui do N2 sendo fixado no solo por bactérias, convertido a amônia em nitrito ou nitrato e é absorvido pelas plantas, tá? Uma outra forma do nitrogênio ser incorporado ao solo é a partir dos resíduos da matéria orgânica, tanto de animais quanto também dos vegetais. Então, tanto resíduo animal quanto resíduo vegetal, num processo de decomposição, a partir de bactérias, ou melhor, de micro-organismos decompositores, como bactérias, fungos e etc., vão pegar esse resíduo orgânico, converter em amônio. Esse amônio convertido em nitrito, nitrito convertido em nitrato e absorvido pelas plantas. Esse amônio também é assimilado pelas plantas também, tá? Aqui nesse esquema não está dizendo, mas esse amônio também ele é absorvido pela planta, tá? Então, as 2 formas a partir do N2, incorporado por bactérias ou por raios, ou então pela decomposição da matéria orgânica, todos eles entram no solo. Só que, além disso, pessoal, esse processo também pode se voltar na atmosfera, que a gente chama de bactérias desnitrificantes, ou que a gente chama de desnitrificação, que é a conversão do nitrato em N2 novamente. Então, primeira observação que eu quero fazer para vocês. O nitrogênio, ele possui um ciclo, biogeoquímico muito complexo. Por quê? Porque o nitrogênio sofre diversas transformações no solo e na atmosfera. Não no solo, né? Ele sofre diversas transformações no solo. Então, a partir do momento que o N2 ele é incorporado no solo, ele é convertido em nitrato, em nitrito, em amônia e pode ser desconvertido novamente em N2, sofrendo diversos processos de transformação. O que torna, então, ele complexo, tá? Complexo. Então, diversas transformações
faz com que esse nutriente seja muito complexo as suas transformações no solo, porque ela é mediada por diversos micro-organismos. Então, os organismos do solo são importantíssimos no processo de manutenção desse nutriente, tá? Porque se não houver esses organismos, o ciclo do nitrogênio ele não é completado. E aí o que pode ocorrer é a não assimilação e lixiviação do mesmo. Uma observação importante aqui, pessoal, ó, é esse organismo, essa forma aqui, ó, do nitrogênio aqui, ó, o NO2, tá? Que é o que eu chamo de nitrito. Deixa eu só colocar aqui no Google para vocês verem o que eu estou falando. O nitrito, tá? O nitrito, pessoal, ele é um elemento químico tóxico para mamíferos, tá? Aqui tá a fórmula dele, tá? O nitrito. O nitrito, pessoal, ele é ruim para nós, tá? Porque nitrito vou colocar aqui, ó, nitrito, ponto e vírgula, contaminação. Deixa eu só ver aqui. Ó, pessoal, o nitrito, ele pode ser, ó, pode gerar problemas ambientais de contaminação da água com nitritos, tá? Por quê, pessoal? Esse N2, se eu tiver muito N2 no meu solo, muito N2, cadê? Volta lá. Se eu tiver muito esse carinha aqui, ele vai ser lixiviado, pode chegar aos lençóis freáticos e para nós ele é cancerígeno, tá? O nitrito na água é cancerígeno. Então isso é muito ruim, inclusive para os mamíferos. Por isso que existe um problema ambiental muito grande em granjas de suíno. Por quê? Porque as fezes do suíno, elas são líquidas e elas são ricas em nitrato, em amônia, em amônio. E esse amônio é convertido em nitrito. E se ele não for convertido em nitrato e assimilado pelas plantas, ele pode chegar no lençol freático e ser um contaminante. Por isso que existe uma regulação ambiental muito séria em relação à destinação correta dos resíduos da suinocultura por conta desse probleminha ambiental, tá? Então, nem tudo é flores em relação ao nitrogênio, tá? Beleza? Então, falamos então agora do ciclo do nitrogênio. Podemos então agora falar sobre exemplo de uso de fertilizantes nitrogenados para exemplos para culturas, tá? Então vamos lá. Uma outra coisa que eu não falei, desculpa. Vamos lá. Vou colocar aqui uma outra coisa importante que é fertilizantes nitrogenados. Vou mostrar para vocês o grupo de fertilizantes nitrogenados que tem aqui, ó. Essas imagens são fantásticas para isso. Aqui, ó. Essa imagenzinha aqui é fantástica, tá? Vou mostrar para vocês, então, uma gama de fertilizantes, olha lá, ó. Uma gama de fertilizantes nitrogenados. Ó, amônia, tá? Ureia, nitrato de amônio e cálcio, sulfato de amônio, nitrato de cálcio, nitrato duplo de sódio e potássio, nitrato de potássio, fosfato monoamônio, fosfato de amônio, que é o MAP, DAP, etc. Aqui faltou o cloreto de potássio, que é o que tem cloro, tá? Aqui não tem o cloreto de potássio, que é o exemplo que eu dei lá para vocês, mas também é um tipo de fertilizante nitrogenado. Então, vocês podem perceber que existem vários fertilizantes nitrogenados que podem ser utilizados na agricultura. E cada um deles, ó, tem uma concentração diferente de fertilizante. E tem uns que só tem nitrogênio, por exemplo, como o exemplo da ureia ou nitrato de amônio. Tá vendo, ó? Nitrato de amônio e ureia são dois exemplos de um fertilizante que só tem nitrogênio. Mas, se eu for para aqui, ó, nitrato de cálcio, olha lá, ó, eu tenho 20% de N, mas eu tenho cálcio e tenho magnésio também na minha composição. Aqui, ó, nitrato duplo de sódio e potássio. Olha lá, ó, eu tenho nitrogênio e tenho também potássio na minha composição, beleza? Aqui, ó, fosfato monoamônico, ou MAP, eu tenho nitrogênio e tenho também fósforo, P2O5, beleza?
Então, eu tenho diversos nutrientes aí para trabalhar com vocês para fertilizantes nitrogenados. Beleza? Então, aí está a gama de fertilizantes que a gente tem, tá? Então, sabendo disso, vamos dar agora alguns exemplos para a gente trabalhar com vocês? Vou trazer aqui para vocês, pessoal, ó, deixa eu só apagar aqui. Deixa eu apagar esses dados, porque esses dados eles vão ser importantes. Então, vamos trabalhar, então, para a cultura da banana, uma recomendação de adubação de formação. Pessoal, uma coisa importante que eu também esqueci de falar é que a gente vai... Aqui. Ó, esse livro, pessoal, que nós vamos ter base, vai ser nesse livro aqui, tá? Então, todas as informações que eu passar em relação à necessidade da cultura ou necessidade de adição de algum fertilizante no solo, a base que nós vamos trabalhar é essa: cerrado, correção do solo e adubação da Embrapa. Inclusive, eu recomendo que vocês tenham esse livro em casa ou tenham esse livro como guia de bolso, porque vocês sempre vão utilizar ele na sua vida prática. Você sempre vai precisar consultar ele quando for falar sobre recomendação de adubação, beleza? Adubação e calagem e gessagem é referência para nós no cerrado, é esse livro, tá bom? Não tem só esse livro como referência. Por exemplo, eu vou dar um outro exemplo de um livro que também é muito utilizado. Eu chamo de Quinta Aproximação. Olha lá, ó. Quinta Aproximação. Imagens. Olha lá, ó. Esse livro aqui, pessoal, ó. Quinta Aproximação. Recomendação para o uso de corretivos e fertilizantes em Minas Gerais. Esse Quinta Aproximação é muito utilizado para o estado de Minas Gerais, também utilizado no estado de São Paulo, tá? Por quê? Porque ele faz referência a solos daquela região. Nós vamos utilizar esse livro, por quê? Porque esse livro, ele foi um compêndio de estudos feitos pela Embrapa e seus colaboradores para a correção de adubação no solo cerrado, que é onde a gente está atualmente localizado, beleza? Então, a minha referência para tudo que nós vamos fazer agora em relação à fertilização, o uso de fertilizantes, vai ser com base neste livro aqui, beleza? Isso é importante dizer para vocês, tá? Bom, então, no livro lá do Cerrado, a correção e adubação de solos, eu extraí essa informação aqui, ó. Para a cultura da banana, então nós estamos trabalhando com banana. Recomendação de adubação de formação aplicado na cova para nitrogênio. Então, lá pelo livro, a gente tem alguns princípios. Deixa eu só ver se eu coloquei aqui para vocês. Não coloquei. Tá. Os princípios, pessoal, de adubação do nitrogênio vão ser baseados em três, tá? Em três princípios básicos, a adubação nitrogenada, tá? Por que eu falo em três princípios básicos? Porque, como eu falei para vocês, esse livro, ele vai ter características específicas para a questão do cerrado, tá? E quando eu falo características específicas, tem a ver com textura, com granulometria, no caso textura, tem a ver com profundidade efetiva, com características específicas do solo cerrado, que são solos mais arenosos, ácidos, tá? Ricos em alumínio e etc, tá? Então, considerando todas essas características, tá? Em relação aos solos do cerrado em si e o comportamento das plantas nesse sistema, tá? Que nós vamos ter base aí para esse livro que eu estou recomendando para vocês. E quando a gente fala de nitrogênio especificamente, nós estamos falando do quê? Nós estamos falando que para o nitrogênio nós vamos considerar três critérios importantes. O primeiro é o requerimento de N para uma determinada cultura. Então, por exemplo, o quanto de nitrogênio que uma planta precisa para se estabelecer e completar o seu ciclo produtivo. Esse é o primeiro requisito que nós vamos trabalhar. O segundo é a capacidade de suprimento do nitrogênio no solo, considerando, então, aí as características específicas dos solos do cerrado. Então, o quanto que o meu solo consegue suportar de N, considerando aí, pessoal, ó,
todos esses ciclos biogeoquímicos. Opa, sumiu lá, eu quero aqui. Considerando aqui, ó, todos os meus cadê? Considerando aqui todos os meus ciclos biogeoquímicos, com esses processos de transformação do N no solo. Então, isso está relacionado à capacidade de suprimento de N no solo, isso aí específico para solos cerrados. E depois um fator de correção, que eu chamo de F, que está relacionado aí à eficiência de extração do N pela planta. Por quê? Porque nem todo o nitrato que está disponível no solo é assimilado pela planta. Nem todo o amônio que está disponível no solo é assimilado pela planta. Ou seja, existe uma perda de eficiência nesse sentido aí, que eles consideram aí, para um solo bem manejado, com um sistema radicular profundo, uma eficiência do aproveitamento do N de 75%. Ou seja, 25% do N disponível não é aproveitado pela planta, tá? Então, considerando todas essas três características, né, o requerimento de N pela cultura, a capacidade de suprimento de N no solo e a eficiência do uso do N pela cultura, que eu considero, então, que eu chego nesses valores aqui, ó, 30 dias, 30 gramas por planta, 60 dias, 70 gramas por planta, etc. Tá? Então, nesse livro aqui, que nós estamos trabalhando, ele destrincha melhor tudo isso que eu falei para vocês, tá? Como que a gente chega nesses valores de recomendação de adubação para a cultura, tá? Então, aqui, meu exemplo principal, que eu estou dando agora para vocês, é a cultura da banana. E estou falando, dentro da cultura da banana, uma recomendação de adubação de formação. Por que eu digo de formação? Porque pode ser teia de plantio, teia de condução, tá? Teia de frutificação, etc. Nós estamos trabalhando especificamente uma parte que é a de formação. Então, na recomendação de adubação de formação, o fertilizante nitrogenado tem que ser aplicado na cova onde você está implantando, colocando a sua muda de banana, beleza? E essa aplicação desse fertilizante tem que ser feita de forma parcelada na formação, em 3 partes. Por que 3 partes? Porque a gente sabe que o nitrogênio, aí voltando lá nas primeiras aulas que a gente deu, o nitrogênio ele é um elemento químico, o NO3-, que é o nitrato ou amônio, é um elemento químico que vai ser facilmente lixiviado, tá? Então, esses elementos aqui, ó, eles são facilmente lixiviados, porque eles não têm preferência de ligação com a fase sólida. Lá, recapitulando um pouco da nossa série heliotrópica, não sei se vocês lembram disso, mas eu vou colocar aqui para a gente relembrar, né? Série heliotrópica. Ah lá, ó, já está aqui até pronto para mim. Então, quando eu falo de série heliotrópica, eu estou falando exatamente disso daqui, ó. Deixa eu só pegar uma série heliotrópica para nós aqui. Cadê? Não. Série heliotrópica. Difícil de achar aqui, mas eu já vi num slide ali já falando sobre. Aqui. Série heliotrópica. Ó, vamos lá. Lembra da série heliotrópica? Aqui é um exemplo de preferência. Quando eu falo de série heliotrópica, pessoal, eu estou falando da preferência no uso do fertilizante, tá? Do elemento químico. Deixa eu pegar um outro aqui, que eu acho que esse aqui não está legal. Bom, enfim. Dentro da série heliotrópica, nós estamos falando de preferência de atração com a fase sólida. O alumínio, primeiro vem o hidrogênio, tá? O hidrogênio não está aqui. Ele faz ligação covalente, ele é o mais preferido na fase sólida. Depois o alumínio, depois o cálcio, depois o magnésio, depois o potássio. E por fim o sódio. O nitrogênio não está nesse slide, mas o nitrogênio está junto com o potássio. Deixa eu só pegar aqui, porque eu acho que essa série heliotrópica, deixa eu colocar no outro, no Yahoo, que eu acho que no Yahoo eu achei mais fácil. Vamos ver aqui, imagens. Aqui, ó. Esse slide aqui é interessante. Aqui, ó, hidrogênio, tá vendo, ó? Faz ligação covalente, mais preferido com a fase sólida ou com o coloide. Depois vem o alumínio, depois o cálcio, o magnésio. Ah lá, ó, a amônia. Ah lá, o amônio aqui, ó, NH4+, ele é igual ao potássio. Ou seja, ele é menos preferido para a fase sólida. Portanto, mais propensão à lixiviação. Então, o nitrogênio e o potássio, galerinha, sempre vão ser nutrientes que vão ter que ser parcelados, tá? Vão ter que ser parcelados, a exemplo da banana aqui, ó. Então, por exemplo, na minha adubação de formação, para nitrogênio, eu tenho que aplicar aos 30 dias
30 gramas por planta, aos 60 dias, 70 gramas por planta, e aos 120 dias, após o plantio, tá? 70 gramas por planta de algum nitrogênio, algum fertilizante à fonte de nitrogênio. O exemplo que eu vou trazer para vocês aqui é a ureia, mas não necessariamente precisa ser a ureia. Pode ser lá dentro das nossas opções que eu dei para vocês, ó, tem muitas opções, né? Amônia, ureia, nitrato de amônia, nitrato de cálcio, etc. Eu vou começar com a ureia, pessoal, por quê? Porque a ureia é mais fácil de trabalhar, porque ela tem apenas um nutriente. Na aula que vem, quando eu for falar de fósforo, vou trabalhar com um adubo em que ele tem nitrogênio e fósforo. Aí nós vamos começar a introduzir para vocês a como se trabalhar com um fertilizante que tem mais de um nutriente. Beleza? Bom, na aula de hoje, então, eu vou dar o exemplo da ureia. E aí é muito simples a recomendação de adubação, de formação com nitrogênio utilizando ureia. Por quê? Porque eu sei que a ureia tem 45% de N na sua composição. E eu sei que eu tenho que aplicar 35 gramas por planta de N. DN, tá? Aqui é DN, tá? De nitrogênio. Aqui é gramas de N. De nitrogênio. Quantas gramas de ureia que eu tenho que aplicar, sabendo que eu tenho que atingir a essa recomendação aqui de 35 gramas por planta de N. Aí eu venho aqui para a minha regrinha de 3. Por que eu venho para a minha regrinha de 3? Porque eu sei que a ureia tem 45% de N. Então, olha só. Acompanha, então, aqui agora o meu raciocínio. 100 gramas de ureia do meu fertilizante, eu possuo 45 gramas de N. Concordam comigo? Porque se eu sei que a minha porcentagem de N é 45, em 100 gramas do meu fertilizante, eu vou ter 45 gramas de N. Beleza? Todo mundo entendeu? Todo mundo entendeu essa parte? Sim ou não? Então, agora, quantas gramas que eu tenho que atender de N? 35. Então, em 35 gramas de N, quanto de ureia que eu tenho que jogar? Façam aí a minha regrinha de 3, pessoal. Quantas gramas de ureia eu tenho que jogar para mim atender a minha primeira recomendação aqui, ó, que é aos 30 dias? Quanto, pessoal? Quem está aí com a calculadora já na mão? Galera, quem tá... Alguém está me ouvindo? Sem papel aqui, professor, já sem papel. É só vocês pegarem, então, 35 vezes 100, dividir por 45. Isso dá quanto? 35 vezes 100, dividido por 45. 77,7. Todo mundo encontrou isso? Ó, é 77,777, beleza? Eu vou arredondar... 77,777. Oi? 77,777. Isso. Como eu não vou trabalhar com números quebrados, porque eu estou trabalhando com gramas, eu vou arredondar para 78 gramas. Beleza? Aproximadamente 78 gramas. Beleza? Então, lá, nos meus 30 dias, para mim atender uma exigência de 35 gramas por planta de N, eu tenho que jogar 78 gramas de ureia. Beleza? E para 70 gramas de nitrogênio aos 60 dias? Façam aí a minha regrinha de 3. Substitui aí agora. Quanto que vai dar? Quanto, pessoal? $155,5. Isso. Dá 155,555 e etc. Arredondo para 156 gramas de ureia. Então, para mim atender uma exigência de 70 gramas por planta de N, eu tenho que jogar no meu solo por planta 156 gramas de ureia. Da mesma forma, eu tenho que jogar aos 120 dias. Somando num total aí
É quanto que eu tenho que jogar de ureia? Soma aí para mim. 78 mais 156 mais 156. Eu tenho que, então, jogar 390 gramas de ureia. Olha lá, ó. Ureia por planta. Aí você faz os cálculos para quantas plantas você vai ter no seu, na sua lavoura, quantas plantas, quantas mudas de banana eu vou ter, e aí eu multiplico isso pela minha quantidade. Beleza? Fácil, né? Facinho. Fácil ou não? Facinho. Por enquanto tá fácil, né? Então vamos dar o mesmo exemplo agora para a cultura do milho, tá? Lembrando, pessoal, que essas informações aqui eu retiro no meu livro, tá? Referência que eu tô tirando aqui do livro, tá? Bom, vamos lá então. Eu vou apagar os dados, porque não, aqui. Vou apagar. Pronto. Então vamos lá. Ó, minha cultura do milho aqui. Só grava, porque essa cultura do milho, pessoal, nós vamos dar esse mesmo exemplo para fósforo lá, tá? Porque na aula que vem nós vamos falar sobre fósforo e nós vamos pegar esse mesmo exigência de N para a gente saber qual fertilizante que nós vamos atender lá para o fósforo e que também atenda o meu nitrogênio, tá bom? Beleza, vamos lá. Então, para a cultura do milho, eu sei que na minha adubação de semeadura, aí, para uma expectativa de rendimento de 12 toneladas por hectare, eu tenho aí, então, 30 quilos por hectare, agora já não é mais gramas, tá? Eu tenho que atender aí por hectare 30 quilos por hectare DN. Então, a minha exigência é essa. Eu vou até mostrar para vocês de onde eu tiro isso. A minha informação, como eu falei para vocês, eu tiro do meu livro. Aqui, ó, vou só escanear a imagem e mostrar para vocês aqui, tá? Essa imagem que vai abrir aqui para vocês, ele fala exatamente isso. Aqui, pessoal, essa imagem é para a cultura do milho, beleza? Essa primeira tabela está fazendo referência à semeadura e a segunda tabela na cobertura. Então, na semeadura, que é quando eu inicio o meu plantio, eu tenho que aplicar aqui, ó, nitrogênio, fósforo e potássio. Na minha cobertura, eu vou aplicar nitrogênio e potássio apenas. O fósforo não entra. Independente se é na semeadura ou na cobertura, eu tenho aqui, ó, uma expectativa de rendimento, que pode chegar de 6 a 12 toneladas por hectare. Então, trabalhando uma expectativa máxima, que é de 12 toneladas por hectare, eu tenho que jogar aqui, ó, quantos de N? 30 quilos por hectare de N. Já na minha cobertura, atendendo uma expectativa de rendimento de 12 toneladas, eu tenho que jogar quanto? 180 quilos por hectare. A diferença entre a adubação de semeadura para cobertura é que na semeadura eu aplico junto com a semente e na cobertura quando a planta já está estabelecida, tá? Aqui, ó 50% quando surgir de 4 a 6 folhas e os outros restantes de 8 a 10 folhas, beleza? Então, eu posso até parcelar essa aplicação, beleza? Na cobertura. Essa questão de parcelar aí, ela serve só para o nitrogênio ou para, tipo, o potássio também serviria esse parcelamento? O parcelamento é uma boa pergunta. O parcelamento tem a ver com a mobilidade do nutriente no solo. Como eu falei para vocês, o nitrogênio e o potássio, lá naquela série heliotrópica que eu acabei de mostrar para vocês aqui, ó, série heliotrópica, lembra? Nessa série heliotrópica, que é a força de preferências de ligação dos cátions com o colóide do solo, o nitrogênio, olha lá, ó, e o potássio são os menos preferidos, tirando o sódio, tá? Porque o sódio não é nutriente, então o nitrogênio e o potássio são os mais preferidos, ou melhor, os menos preferidos, desculpa. E isso faz com que eles sejam altamente lixiviados.
Ou seja, a mobilidade deles no solo é altíssima. Então, se é alta, não compensa eu aplicar tudo de uma vez, porque eu sei que uma boa parte vai ser perdida por lixiviação. Então, o que eu tenho que fazer? Parcelar. Então, naturalmente, pessoal, vocês vão ver aí, ó, nessa imagem mesmo mostra isso, que o nitrogênio e o potássio vão ser parcelados, sempre vão ser parcelados. O fósforo não. O fósforo, como ele é um elemento pouco móvel no solo, e inclusive ele tem uma força de atração muito forte com a fase sólida, ele não é lixiviado facilmente. Então não precisa parcelar a aplicação de fósforo, como por exemplo, do nitrogênio e do potássio. Beleza? Compreendido aí? A sua dúvida? Sim, compreendido. Fechou. Então, voltando aqui então para a minha adubação de semeadura, né? Para a cultura do milho, eu sei que para mim atender uma expectativa de rendimento de 12 toneladas, eu preciso aplicar então 30 quilos por hectare de N, como eu estou mostrando aqui na minha imagem, tá? Então eu tirei essa informação daqui, tá? Do livro, beleza? Alguém acabou de querer entrar aqui. Vamos ver quem é. Oh, mentira, que tem um monte de gente querendo entrar e eu não tô sabendo. Faz tempo que eles estão aí, gente? Não sei, professor. Eita lasqueira, hein? Por isso que eu falo, chegando atrasado, o povo, aí não dá, né? Bom, enfim, eles vão pegar o fio, a raciocínio no fio da meada, no meio, mas enfim, eles assistem o vídeo depois, então, para eles verem desde o início. Bom, pessoal, boa noite para quem entrou aí de novo. Nós já estamos em andamento a aula. Caso vocês perderem o fio da meada, vocês assistam o vídeo depois que eu vou postar o link no portal, tá? Bom, voltando aí, então ao que eu estava falando, vou pedir para vocês então ativar o mudo de todos, só para não dar retorno para mim. Beleza, então aqui, ó, para atender uma expectativa de rendimento de 12 toneladas por hectare, eu tenho que jogar, então, 30 quilos por hectare de N, tá? Que é a minha exigência que eu tirei aqui do meu livro, na minha base, beleza? Bom, fertilizante escolhido, então, que nós vamos utilizar é a ureia, tá? Só para a gente ter uma noção do que eu estou querendo dizer. Então, em 1 kg de ureia, eu sei que eu tenho 0,45 kg de nitrogênio. Por quê? Porque eu sei que nesse 1 kg, 45% desse 1 kg tem nitrogênio. Então, se eu estou jogando 1 kg de ureia, 0,45 quilos ou gramas é de ureia, de nitrogênio. Beleza? Todo mundo entendeu essa parte? Só que eu quero jogar isso no solo. Ou seja, eu quero que joga 30 quilos. Então, se em 1 quilo eu tenho 0,45 quilos, em 30 quilos de N, quanto de ureia que eu vou precisar jogar? Faça aí, então, para mim, os cálculos. Quanto que vai dar aí? Só o Clevin que tá, então só ele vai conseguir responder. Vai lá, Clevin, qual que é aí? 13,5. Então, 30 dividido por 0,45 dá a quanto? Quanto de ureia? 13,5. 13,5, certeza? Ué, não é? Passa de novo aí, ó. 30 quilos vezes 1, certo? 30 quilos vezes 1, dividido por 0,45. Certeza que dá isso? Não, dá 66,66666. Isso daí mesmo. Dá 66,66. Sinal aqui. Como a gente não trabalha com vírgula na compra de fertilizante, porque você não vai chegar lá numa loja de fertilizante e falar, me vê 66,66 quilos de ureia. Você vai chegar lá e falar que você quer 67 quilos de ureia, beleza? Arredonda para cima, beleza? Então, para mim atender uma expectativa de rendimento, olha lá, ó, de 12 toneladas por hectare, que eu preciso oferecer para minha planta, para a cultura do milho, 30 quilos por hectare de N. E eu sei que se eu jogar 67 quilos de ureia, eu vou atender a essa exigência aqui. Beleza? Agora, vamos para o segundo exemplo, na cobertura agora, falando sobre N ainda, tá? Na cobertura, vamos lá. Para atender uma expectativa de rendimento de 12 toneladas por hectare, eu tenho que, então,
jogar no meu solo 180 quilos por hectare de N, como está aqui mostrando na minha imagem, tá? Que a minha imagem para nitrogênio, tá? Olha lá, ó, 12 toneladas por hectare, eu tenho que jogar o quê? 180 quilos por hectare de N, tá? Então, falando só sobre nitrogênio por enquanto. E a gente vai escolher a ureia novamente. Então, para atender aí a expectativa de rendimento de 180, eu sei que eu preciso aqui, então, jogar 180 quilos de N. Quanto de ureia que eu preciso jogar para atender essa expectativa? Faz aí para mim, então. 400. Certeza? Absoluta? Eu acho que é certeza absoluta, talvez. Então beleza, tá certo, sim. 400 quilos por hectare. Não, 400 quilos de ureia por hectare. Certo? Então aí, pronto. Para o milho, tá feita aí a adubação com nitrogênio. Você escolheu uma ureia. Para a aplicação da ureia, a aplicação da ureia vai ser na linha, no sulco, né, no plantio, e depois você vai ter que fazer na entrelinha, tá? A aplicação na cobertura na entrelinha, beleza? Alguma dúvida que vocês tenham aí, pessoal, em relação a isso? Professor, só essa última parte que eu não entendi, na linha? É porque assim, quando você for aplicar o fertilizante lá para regular na adubadora, né, junto com a semeadora, no seu implemento agrícola, você vai colocar a ureia, ela vai ir ser aplicada no sulco, na linha, tá? De plantio, junto com a semente, na semeadura, beleza? Na semeadura, tá? Depois, na cobertura, vai ser a ureia vai ser aplicada na entrelinha. Porque se você aplicar na linha, você queima a planta. Que a ureia tem uma alta higroscopicidade e tal, e não é importante a ureia ter contato direto com a raiz da planta. Beleza? Certo? Beleza. Aqui eu achei que tipo, a adubação de cobertura era lanço, né? Não é? Ou só para lanço? Não é a lanço, não. Dependendo da forma, é na entrelinha. Aí você vai regular a máquina, certo? A adubadora, exatamente para fazer a aplicação na entrelinha, tá? E tem como ter essa opção aí. Beleza? Beleza, professor, beleza, entendi. Vocês têm alguma dúvida aí? Eu acho que a única pessoa que acompanhou do início ao fim foi você, né? Foi o Kleber, né? Estava online. Sim. Beleza. Bom, pessoal, alguém tem mais alguma dúvida, algum questionamento que queira fazer? Pessoal? Bom, então eu vou parar a gravação.